Querido, nessa noite eu quero falar um pouco sobre emoções alinhadas. Olhando para a palavra de Deus, a gente aprende que Jesus ele veio ao mundo para nos trazer boas novas. E você sabe o que significa a palavra evangelho? Ela significa boas notícias, boas novas. E quando a gente olha sobre a história de Jesus, a sua vinda, nós ouvimos que os anjos disseram aos pastores que Jesus nasceu em Belém para trazer ao mundo boa notícia, boas novas de grande alegria. Portanto, o cristianismo é a notícia de algo bom, de alegria, uma boa notícia. E a gente aprende tudo isso nas Escrituras, mas a gente olha para a nossa vida e a gente vê que há algumas emoções que não é de alegria, que não são de boas novas, de boas notícias. Principalmente nesse mundo onde a gente só ouve notícias ruins, más notícias. E a gente hoje vive uma realidade onde as emoções estão desalinhadas, onde pessoas estão descontroladas, onde o número de surtos parece que cresce cada vez mais. E como nós, cristãos, que somos filhos de Deus, podemos alinhar as nossas emoções? Quando eu olho para o Salmo 147, versículo 3, esse texto diz o seguinte: só Ele cura os de coração quebrantado. É somente Ele, o nosso Deus, que opera no ser humano para cuidar das suas feridas. Portanto, se há alguém que pode nos ajudar no alinhamento das nossas emoções, no controle dos nossos sentimentos e das nossas emoções, esse alguém é Deus. E você pode contar com a ajuda dEle, com o recurso que Ele oferece na palavra e na oração para alinhar suas emoções, porque é só Ele que cuida e cura os corações quebrantados, que é aquela pessoa que reconhece que precisa de ajuda, que busca essa ajuda em Deus, porque ele reconhece que sozinho ele não consegue, ele não vive uma autonegação de que está tudo bem, de que tudo isso vai passar. Ele reconhece que ele precisa de ajuda, ele busca na fonte correta, que é Deus, e ele encontra então alguém que cuida das suas feridas, que cuida daquilo que somente Deus pode tocar. E Deus pode ajudar. Portanto, como alinhar as nossas emoções olhando na palavra de Deus? Primeiro, para alinhar as nossas emoções, a gente tem que buscar o controle delas. Nós sentimos amor, nós sentimos alegria, nós sentimos felicidade, nós sentimos culpa, raiva, decepção, amor, medo. Às vezes as nossas emoções são agradáveis de sentir e algumas vezes não são agradáveis de sentir. Quando a gente está sentindo alegria é algo agradável. Quando nós estamos sentindo medo não é algo tão agradável. Às vezes nossas emoções são fundamentadas em verdades e algumas vezes as nossas emoções são fundamentadas em coisas falsas. São baseadas em premissas falsas. E nós somos controlados por aquelas emoções baseadas em coisas que nem verdadeiras são. Por exemplo, se nós acreditarmos falsamente que Deus não está no controle das circunstâncias, nossas emoções vão ser de medo, porque nós não estamos sendo cuidados e dirigidos por ninguém. Agora, se as minhas emoções elas estão centradas na verdade de que Deus cuida de mim, independente do que acontece, eu posso até ser tentado a ficar com medo, mas eu lembro que Deus está no controle, Ele cuida de mim, Ele não me abandona. E isso me ajuda a passar pela dificuldade, pela luta, e eu não sou levado para uma emoção descontrolada. Independente disso, as emoções elas são poderosas, reais para quem sente. Não tem como a gente chegar na pessoa e falar, não é assim, não é bem assim, porque ela está sentindo aquilo. Aquilo é real, é verdadeiro. É importante, então, que eu e você possamos aprender a administrar as emoções e não permitir que as emoções nos controlem. É como os pensamentos. Eu e você somos bombardeados por pensamentos e muitos pensamentos diariamente. E nós precisamos administrar quais são os pensamentos que nós vamos alimentar na nossa mente. Porque dependendo do pensamento que você alimenta, que você fica ali pensando e alimentando na sua mente, isso não vai te trazer saúde, isso vai te trazer doença.
Então é ser controlado por algo que não é as nossas emoções, mas é algo de Deus, que é o Espírito Santo. E nós então precisamos administrar as nossas emoções. Por exemplo, quando nós nos sentimos irritados, eu sei que você no seu casamento, você não sente em nenhum momento irritação. No seu casamento, você não passa por nenhuma situação com a esposa, com o esposo, com os filhos, que você fica irritado, que você fica tentado a ficar nervoso. Você não passa, mas tem pessoas que passam isso. Tem pessoas que no casamento eles passam alguns conflitos. E eles são tentados a ficarem irritados. Então nós vamos identificar, olha, eu estou sentindo agora uma irritação. E é importante eu parar, identificar que estou com raiva, examinar o meu coração e determinar, estou com raiva, preciso proceder da maneira correta. Que é o quê? Pagar na mesma moeda? As emoções fora do controle tendem a produzir resultados que não honram a Deus. A gente está estudando Tiago no culto das 16 horas, e Tiago 1,20 fala: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a primeira coisa é: busque o controle das suas emoções e não deixe que elas controlem você. Busque o controle, porque quando a gente consegue esse controle, a gente não vive instável, a gente não vive inconstante, a gente consegue viver controlado, porque não vem de nós. Olha o que diz Provérbios. Você está lendo Provérbios todos os dias. Hoje você já leu Provérbios 27, já destacou qual o versículo que Deus tocou o seu coração. Querido, se você ainda não está fazendo isso, leia Provérbios todos os dias. Leia o provérbio do dia. Amanhã vai ser dia 28, você vai ler qual o capítulo de Provérbios? 28. Aí acabou. 1º de setembro você vai ler o quê? Provérbios 1. Não acaba, irmãos. É para o resto da vida Provérbios. Provérbios, Provérbios. Faça isso. E lá em Provérbios 16:32 diz o seguinte: é melhor o homem paciente do que o homem guerreiro, valente. É melhor aquele que controla o seu espírito, aquele que governa o seu espírito, do que aquele que conquista, que toma uma cidade. Olha esse texto. É melhor alguém que é longânimo, que é paciente, do que alguém que é guerreiro. É melhor aquele que sabe controlar o seu espírito, que governa o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. O que Provérbios está dizendo é: melhor a pessoa controlada do que a pessoa descontrolada. A pessoa paciente do que a pessoa impaciente. Você ganha alguma coisa sendo impaciente? Sendo ansioso? Então por que alimentar isso? Por que ficar alimentando esse sentimento? Por que alimentar isso? Emoções descontroladas podem nos levar a tomar decisões impulsivas, reagir de forma prejudicial aos outros. Talvez você já tomou algumas decisões, você já falou algumas coisas, que se hoje você pudesse voltar atrás, ser mais paciente, pensar melhor, você faria diferente. Mas a emoção te controlou, o sentimento te controlou, e você seguiu o coração, seguiu a emoção. Devemos cultivar então a paciência, o autocontrole, evitando reações impulsivas baseadas na raiva, na frustração. E a coisa mais simples é ter paciência, não é? Não? É super simples ter paciência, querido. É só dirigir em Jundiaí, não é? Você vai ser paciente, tranquilo, louvar a Deus toda hora, dar um glória a Deus, um aleluia. O abençoado que sai lá da esquerda para entrar na direita, do nada, sem dar seta, ele quer que a gente adivinhe o que ele está fazendo, o que ele pensou. Você vai ter paciência, Deus vai te ajudar. Dirigindo aí. Não é verdade? Nós precisamos nos esforçar para manter o controle emocional, demonstrar o caráter de Cristo em nossas vidas. Permitir que as nossas emoções nos controlem não é uma atitude piedosa. Negar, difamar as nossas emoções também não é piedoso. Devemos agradecer a Deus pela capacidade de sentir as emoções, mas administrá-las como um presente de Deus. A forma de gerenciar as nossas emoções é de crescermos em maturidade na nossa comunhão com Deus.
Nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente, das nossas emoções, pelo poder do Espírito Santo. Você não está sozinho nesse processo. Se eu estivesse dizendo para você que você sozinho vai conseguir controlar suas emoções e seus sentimentos, eu estaria mentindo, porque você não vai conseguir. O que eu estou dizendo é que Deus, através da ação do Espírito Santo e do controle do Espírito Santo na sua vida, Ele nos dá o domínio próprio, Ele nos ajuda. E nós precisamos entender o que está impedindo o nosso desenvolvimento na saúde emocional. O que é que está nos impedindo de nós sermos alguém que tenha saúde emocional? E muitas são as situações que podem adoecer as nossas emoções. Talvez você está focando em um pensamento que não deveria estar focando. Talvez é uma ansiedade que você precisava administrar melhor. Talvez é um perdão que você não conseguiu ainda liberar e você está vivendo hoje ainda preso nas coisas do passado, no que falaram, no que fizeram, no que aconteceu. Então você precisa reconhecer o que está atrapalhando você de ter essa saúde emocional que Deus quer que você tenha, porque Ele tem para você vida, e vida em abundância, vida plena. E a Bíblia, por meio de Tiago, nos oferece conselhos valiosos. Olha esse conselho. Tiago 1,19. Esse é um texto, eu falei hoje de manhã de memorizar versículos. Esse é um texto que você precisa memorizar. Olha o que diz o texto. Portanto, meus amados irmãos, sejam prontos para falar e tardios para ouvir. Amém? É isso que está falando aí? Sejam prontos para falar e tardios para ouvir. É isso que o Tiago está falando? Sejam prontos, rápidos para ouvir, tardios, demorados em falar. E no versículo 20, 21, ele continua dizendo: sejam também tardios em se irar, porque a ira do homem não produz a justiça divina. O que Tiago está falando aqui? Olha o segredo para os nossos relacionamentos. Ouça mais, fale menos. Em alguns momentos, fique de boca fechada. No grego, essa palavra pronto para ouvir é a palavra rápido. Seja acelerado, rápido para ouvir. Mas para falar, seja demorado. É a ideia daquela pessoa que ela tem dificuldade no primeiro momento de entender. Ela precisa ouvir, pensar, analisar para entender e de fato tomar uma atitude. É isso que o Tiago está falando. Antes de falar qualquer coisa, pense, analise e depois você fale. Seja tardio para falar e tardio para se irar. É isso que a gente faz na prática? A gente não tem paciência para ouvir, a gente não quer ouvir, a gente não quer ouvir o outro, mas a gente quer despejar o que a gente quer falar. E a gente fala. E se você ler Provérbios junto com Tiago, você aprende que quem fala demais é tolo. O sábio, ele pensa mais antes de falar. Então, querido, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Para alinhar suas emoções, olha outra coisa super fácil nos dias de hoje. Evite ficar ansioso. Não é fácil isso? Tranquilo da gente colocar isso em prática. Sozinhos é difícil, mas com um convite desse, fica mais fácil. Olha o convite de Deus para mim e para você nessa noite. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele se esqueceu de você. É isso que está escrito aí? O que Deus está fazendo comigo e com você? Ele está cuidando de você. Se Deus está cuidando de você, lance sobre ele. Coloque sobre ele toda a sua ansiedade. O apóstolo Pedro colocou toda a sua confiança nesse cuidado amoroso de Deus. E ele faz esse convite. Ele tem cuidado de nós. Não se esqueça disso. Quando você for tentado a ficar ansioso, lembra desse texto. Eu preciso colocar diante de Deus esse sentimento. Eu preciso colocar diante de Deus esse pensamento. E eu preciso lembrar, Deus está cuidando dessa situação. Deus está cuidando de mim.
eu não estou sozinho. Pedro, então, ele nos diz que devemos lidar com a nossa ansiedade lançando sobre Deus. E essa palavra lançar era a ideia de atirar alguma coisa sobre outra. O que Deus está nos ordenando por intermédio de Pedro é: reúna toda a sua ansiedade, todo o seu descontentamento, todo o seu medo, todo o seu desânimo, todo o seu desespero, toda a sua dúvida, todo o seu sofrimento, lance tudo isso sobre Deus. Para de carregar isso sozinho. Para de carregar isso sobre você. Coloque em Deus. Peça ajuda. Porque Ele já está cuidando de você. Você não está sozinho. Você imagina estar sozinho nessa situação. Mas você não está. O importante é lembrar que o alvo de Deus talvez nem sempre é alterar a situação que a gente está vivendo. Talvez para resolver a questão da ansiedade, a gente precisa entender que Deus nem sempre, ao nós orarmos, ao nós lançarmos a ansiedade sobre Ele, Ele vai alterar a situação, aquela realidade. Porque talvez o que Deus quer alterar é nós, e não a situação. A mudança é nossa, a transformação é nossa. Por isso Paulo faz um convite em Filipenses 4. Olha que convite. Não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Antes de tudo, antes de viver ansioso, sabe o que você tem que fazer? Pela oração, pela súplica, pelas ações de graça, lance sobre Deus os seus pedidos, coloque sobre Deus a sua ansiedade. E quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai ser derramada sobre você. Ele vai guardar o seu coração, a sua mente com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso daqui é para nós, é para mim, é para você. É por isso que Jesus também, ele disse o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe hoje, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sabe o que ele está dizendo aqui? Não adianta se preocupar. Essa preocupação, essa ansiedade não vai resolver nada. Lance sobre Deus, coloque sobre Deus. Comece a ocupar os seus pensamentos e a sua mente com bons pensamentos. Comece a fazer isso. Saiba de uma coisa, querido. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que tem ocupado a sua mente. Paulo escreve aos Filipenses sobre o que deveria ocupar a mente deles. Sobre o que eles deveriam pensar. Sobre o que eles deveriam alimentar a sua mente. E ele diz: finalmente, irmãos, sabe o que vocês têm que pensar? Tudo que for verdadeiro. E alguns dos nossos medos e das nossas ansiedades é com coisas que nem verdadeiras são. A gente está imaginando o que vai acontecer. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, se houver algo digno de louvor, é nessas coisas que vocês precisam pensar. Sabe o que Paulo está falando aqui? Faça uma higiene mental. Comece a pensar sobre o que você está pensando. E comece a eliminar pensamentos que não deveriam estar sendo alimentados e que não deveriam estar na sua mente. E pense somente nisso. No que é bom, verdadeiro, nobre, tudo aquilo que merece louvor. O que você focar na sua mente será a sua realidade. Se você focar nos problemas, você vai afundar na ansiedade. Mas se você focar em Deus, nas promessas que Deus tem para você, nesse cuidado que Deus já está derramando sobre você, você vai vencer. Você vai desfrutar das bênçãos, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil passar pela situação. Aquieta sua mente, aquieta sua alma. O Salmo 46, versículo 10, o salmista diz o seguinte. Eu gosto muito desse texto por causa do versículo 1. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas o versículo 10 desse Salmo 46, ele diz: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu serei exaltado na terra. Então, querido,
nesse mundo tão agitado, em dias tão turbulentos, aquieta sua alma, aquieta sua mente. Saiba que a resposta dele às nossas orações, elas transbordam as nossas inquietações. E o que Deus tem para responder, e tem para mim, para você, é superior a tudo aquilo que a gente, na nossa perspectiva limitada, possa imaginar. Ele tem o melhor. Ele tem muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar. Então nós precisamos de contribuições diárias de princípios bíblicos para combater a ansiedade. Você precisa todos os dias de um princípio da palavra, de se alimentar da palavra, para que a sua mente esteja mais cheia da palavra de Deus, das verdades de Deus, daquilo que te traz esperança, e os outros sentimentos que te trazem medo, que te trazem ansiedade, vão ficando de lado. Devemos procurar conhecer mais a Deus, compartilhar mais nossos corações com Ele, através da nossa oração. Abre o seu coração para Deus, conversa com Ele, expõe para Ele o que você está sentindo, peça a ajuda dEle. E o salmista fez isso no texto que a gente leu no início. Eu orei ao Senhor, eu gritei pedindo a socorro de Deus, Ele me ouviu. Portanto, querido, saia dessa noite sabendo que o convite de Deus para você é: aquiete-se na presença de Deus. Aquiete-se na presença de Deus. Aquiete-se. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. O salmista nos convida a buscarmos momentos de tranquilidade e quietude na nossa vida. Quando temos medo, queremos controlar. Mas, querido, saia do controle. Deixa Deus no controle. Pare você de querer controlar tudo. Deixa o controle nas mãos de Deus. Sabe por que a gente se sente tão sobrecarregado e tão cansado? Porque a gente quer resolver tudo sozinho. A gente quer estar no controle. A gente quer ensinar a Deus como fazer as coisas. Deixe Deus. E você vai ficar surpreso com a maneira como Ele vai agir ao seu favor. E Ele já está agindo. Decida hoje transformar as suas atitudes, renovando a sua mente. Não tem como mudar as atitudes se você continua pensando nas mesmas coisas. Não tem como fazer diferente amanhã se você continua repetindo as mesmas coisas. Talvez é momento de você começar coisas novas. Um novo tempo. Talvez tudo isso está acontecendo porque Deus quer que você foque em outras coisas. Mas não foque no problema. Não aceite fazer parte das estatísticas de mais um ansioso nesse mundo contemporâneo. Porque você pode lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Chega de ansiedade, querido. Você é um filho amado de Deus. Você pode descansar no colo do Pai. Portanto, parem de lutar sozinhos. Aquietem-se. Alinhem as suas emoções. Vai ser um desafio constante fazer isso. Mas nós conseguimos. Nós conseguimos alinhar as nossas emoções quando nós buscamos a Deus e a Sua palavra. E é isso que nós queremos hoje. Alinhar as emoções vai ser um desafio. Mas ao reconhecer... Pode tirar. Ao reconhecer, aceitar as nossas emoções, ao buscar alimento para a nossa alma que está na palavra, nós vamos trocando alguns sentimentos que só deixa a gente para baixo. Faça isso. Faça esse teste. Faça essa experiência. Você já tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Tem dia que vai ser mais fácil. Tem dia que vai ser difícil. Pegar a Bíblia, orar. Tem dia que não vai ser fácil. Mas você tem como hábito. Você não abre mão. E você vai fazer. E isso vai estar te ajudando muito. Porque a palavra é viva. Ela é eficaz. Ela é poderosa. Ela penetra. E ela muda. E é dela que nós precisamos. Amém? Como estão as suas emoções? Estão te controlando ou você consegue controlar elas? O que eu quero é dizer, Senhor, que através do Teu Santo Espírito o Senhor controle. Que o Senhor me dê domínio próprio. Que o Senhor me dê a capacidade de eu ser aquela pessoa que não é controlado pela emoção, pela raiva,
pelo ímpeto, mas de ser, como a palavra diz, rápido para ouvir, rápido para tentar entender o outro e tardio para falar, tardio para querer ter razão, demorado em se irar. Se você fizer isso, você vai ver a revolução que acontece na sua vida, nos seus relacionamentos. Vamos nos colocar em pé e vamos dizer: